A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos orar? Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, está aí com essa vida que está orando comigo. Pai, nós pedimos perdoa os nossos pecados, Senhor. Vem estar com a nossa família, na nossa casa, abençoa as nossas mãos, que tudo que nós fizermos seja dentro da Tua vontade, que haja prosperidade na nossa vida. Senhor, que o Senhor Deus venha nos trazer direcionamentos da Tua palavra, vem trazer paz para o nosso coração. Deus, toca aqui em vidas que estão hoje com ansiedade, com depressão, com síndrome de pânico. Toca nas emoções e vai repreendendo. Também, Deus, vai repreendendo toda opressão maligna. Guarda a vida de pessoas que têm sido oprimidas, meu Deus, que o inimigo está falando coisas na mente dela que são mentiras, Senhor. Pai, orienta-se das pessoas aqui a ouvirem a Tua voz. Dá livramento, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Vem falar conosco de forma poderosa. Trazer salvação em Cristo Jesus e libertação. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero aqui trazer uma palavra para você. Uma orientação do céu. Êxodo 1, aliás 2, o verso 11 diz assim: Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o estendeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza tudo já foi descoberto. Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. E aí a gente vai lá para o capítulo 3, verso 21 e 22. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Olha o que aconteceu. Moisés, ele era filho de hebreus, não é? Mas, em meio à perseguição dos pequeninos, Faraó mandou matar os meninos, bebês, ali entre os hebreus, porque eles estavam crescendo muito. Então, a mãe de Moisés foi obrigada a colocá-lo num cestinho para que ele fosse livre da morte. Colocou no cestinho e a própria filha do Faraó viu aquele cestinho e pegou aquele menino para criar. Ele foi criado ali junto do Faraó como filho, como um príncipe. E em meio a essa criação, ele recebeu todo o preparo e ele viu injustiças ali. Ele viu como os egípcios tratavam os hebreus. E um dia, irritado, ele foi lá, ficou muito revoltado, quis fazer justiça com as próprias mãos. Olha o perigo. Ele foi lá e matou um egípcio. Ele observou em volta, ele pensou que não estivesse ninguém vendo, mas tinha gente vendo. Depois, numa outra situação, alguém demonstra, né, aqui no versículo que a gente leu, que tinha visto ele matar um egípcio. Então ele ficou com medo, o faraó ficou muito furioso com ele. Ele fugiu para a terra de Midian. E lá ele ficou muitos anos fugido lá em Midian. Ele criou uma família lá, ele se tornou, ele arrumou ali uma profissão e ele deixou de viver uma vida de príncipe por conta de uma situação errada que ele tinha feito. Contudo, o Senhor vai lá e fala com ele: Moisés, volta para o meio do teu povo, porque eu vou fazer de você um libertador. E quando ele vem para libertar o povo, né, teve todo um preparo, teve toda uma história, toda uma jornada. E quando foi o tempo dele voltar, Deus ele capacitou Moisés, colocou Arão do lado dele para ajudar e ainda falou: o povo viveu como escravo, mas eu vou dar provisões para que quando vocês estiverem no deserto, vocês não venham padecer por falta de roupa ou por falta de provisões. Então Deus ele deu a provisão necessária. Os egípcios colocaram ali tudo que os hebreus começaram a pedir, eles começaram a dar para que eles tivessem provisões durante suas vidas. Então
Moisés, ele recebeu uma orientação do céu, que era para ele voltar e liderar o povo rumo à terra prometida. E Moisés obedeceu. A voz de Deus, ela te dá um destino, como deu para Moisés, não é? A voz de Deus dá um destino. Ele te impulsiona a viver o propósito, independente de um passado que você tenha tido. Então, todo passado deve ser colocado diante do Senhor, deve ser esquadrinhado pelo Senhor. Deus, ele é poderoso para perdoar e para escrever uma nova história, sabe? Ele te impulsiona a viver no propósito. Se você está perdido, a voz do Senhor te direciona. Como é que você está aí se sentindo perdido, perdida? Hoje, receba a voz do Senhor. Ela pode impulsionar, direcionar a sua vida. Há sofrimentos que são necessários. Quando ouvimos a voz de Deus com prontidão, nós não sofremos mais. Então existem sofrimentos que vão nos conduzir à presença do Senhor, e Deus, ele vai falar conosco para acalmar toda dor, para nos curar da dor e nos preparar para um tempo melhor, não é? A voz de Deus, ela tem precisão, é um destino em sua vida. A voz de Deus, ela é precisa. Deus, ele não vem, sabe, por atalhos, conversando, não, ele fala direto. A palavra de Deus, ela é direta, ela não tem rodeios. Então, quando a palavra de Deus, o Senhor, ele vier falar ao seu coração, você, primeiro, você vai sentir paz, e segundo, que mesmo que você tenha dúvidas, como Gideão teve dúvidas quando Deus começou a falar com ele que ele seria o libertador para o povo dele, ele ficou assim meio temeroso, ficou com dúvida, então ele continuou perguntando para Deus. Quase que Deus teve que desenhar para Gideão, não sei se você conhece a história. Quase que Deus teve que desenhar. Às vezes Deus é tão bondoso que ele até desenha pra gente, mas eu vou te dizer, a voz de Deus, ela é precisa, ela é clara sobre a nossa vida. Então, Deus, ele quer te falar de forma precisa e clara. Ouça aí a voz de Deus, busca o Senhor, porque ele tem algo para falar, para direcionar na sua vida. A voz de Deus, ela tem precisão, ela proporciona um destino na sua vida. Se você ouvir a Deus, você vai viver o destino que Deus tem para você, e você vai viver o propósito que Deus tem para você. Deus, ele tem um propósito de bênção, de vitória, de alegria. As lutas, o propósito das lutas não é nos matar, mas nos conduzir para mais perto do Senhor. Então, permita-se hoje ouvir a voz de Deus, uma voz que vem do céu, sabe? Não é uma coisa que você vai ouvir, mas é direcionado dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala com a gente. Então, se você deseja hoje ouvir a voz de Deus, ore com fé. Senhor, fala comigo, me dá orientação da tua palavra, porque a palavra de Deus, ela só pode ser meditada, lida, compreendida à luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que ele nos ilumina e nos faz compreender a palavra. Não importa o seu nível, o seu grau de conhecimento, se você tem faculdade ou não, não. Quem revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, tenha fé, ore ao Senhor, abra a sua Bíblia e fala: Deus, fala comigo. Deus, ele pode usar diretamente a Bíblia para falar com você. Ele pode usar homens e mulheres de Deus, como está usando esse vídeo aqui, esse canal, para falar com você. Mas o que você precisa é estar disponível, é buscar ao Senhor, porque Ele tem orientação do céu para a sua vida. Amém? Guarda essa palavra no seu coração aí, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, busque uma igreja aí próxima da sua casa para você congregar e tenha você uma vida direcionada pelo Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.